A oração é a respiração da alma, o canal pelo qual nos comunicamos com o Criador e nos aproximamos de seu trono de graça. Mas há orações que permanecem no chão e outras que sobem, como incenso ao céu, tocando o coração de Deus. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, nos conduz hoje a uma reflexão profunda sobre o tipo de oração que verdadeiramente move o coração divino. Prepare-se para uma mensagem que vai confrontar, consolar e renovar sua vida de oração. Baseado nas Escrituras, especialmente em Hebreus 11:6 e Salmos 51:17, este sermão nos revela que a oração eficaz não está nas palavras elaboradas, mas em um coração quebrantado, sincero e cheio de fé. Uma súplica humilde, vinda do íntimo de uma alma arrependida e esperançosa, alcança os ouvidos do Todo-Poderoso. Meus amados, não são todas as orações que tocam o coração de Deus. Muitas vezes, nossas palavras são vazias como o eco de uma caverna, sem vida, sem fé e sem quebrantamento. Deus não se impressiona com discursos longos ou teologias rebuscadas. Ele busca a oração do homem que, com o coração em cinzas e os joelhos no chão, clama: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. A oração que alcança o céu é a que parte de um coração sincero. Quando Davi disse: Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás, ele estava dizendo que o altar de Deus é o coração despedaçado pelo arrependimento. É ali que a presença divina se manifesta com mais poder, pois Deus habita com os humildes. Tais orações são como raios de luz atravessando a escuridão, intensas, puras, direcionadas. São aquelas que, como o clamor de Ana, são feitas em silêncio, mas soam alto nos céus. Deus ouve não apenas o som da nossa boca, mas o gemido da alma. E é esse gemido que comove o trono da graça. Uma das marcas das orações que tocam o coração de Deus é a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Muitos oram como quem lança palavras ao vento, duvidando se alguém realmente as ouvirá. Mas aquele que se aproxima de Deus, crendo que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, esse toca o céu com as mãos da fé. A fé é a mão que segura a promessa. Quando oramos crendo nas promessas de Deus, firmando nossos pés sobre sua palavra, não há muralha que permaneça em pé. Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, orou com fé e o céu respondeu com fogo e depois com chuva. Sua oração tocou o coração de Deus porque ele confiava em sua fidelidade. Mas a fé não é cega. Ela vê o invisível, crê no impossível e espera com paciência. Uma oração cheia de fé diz: Mesmo que eu não veja, sei que tu estás ouvindo. E Deus se inclina ao som dessa confiança. O que é a oração sem fé, senão um barco sem leme, à deriva em mar aberto? Mas com fé, ela se torna uma flecha certeira ao alvo do coração de Deus. Outro aspecto essencial da oração eficaz é a perseverança. Há orações que precisam ser feitas 1, 2, 100 vezes. Não porque Deus seja surdo, mas porque Ele trabalha em nosso caráter enquanto esperamos. A alma que persevera na oração está sendo moldada à imagem de Cristo, que orou no Getsêmani até suar sangue. Jesus nos ensinou a orar sem cessar, como a viúva importuna que clamava ao juiz. Sua insistência não demonstrava desespero, mas fé persistente. Quando Deus demora a responder, não é rejeição, é formação. Ele nos prova não para nos afastar, mas para nos aproximar. A oração perseverante purifica nossos desejos. Quantas vezes começamos pedindo algo e, com o tempo, Deus muda nosso pedido porque Ele está mudando o nosso coração. Perseverar é confiar mesmo quando o céu parece de bronze e o silêncio divino ensurdece. Amados, não desistam. Continuem a orar. A demora não é a negação. Deus está agindo nos bastidores, e quando for a hora, a resposta virá como um trovão de glória. A oração que toca o coração de Deus é também uma oração humilde. O orgulho é o maior obstáculo entre o homem e Deus. Quando nos aproximamos do Senhor com autossuficiência, como se merecêssemos sua atenção, o céu permanece em silêncio. Mas quando, como o publicano no templo, batemos no peito e clamamos por misericórdia, o céu se abre em graça abundante.
Humildade é reconhecer quem Deus é, santo, soberano, justo, e quem nós somos, pó, falhos, carentes de redenção. Não há espaço para arrogância diante do trono da graça. A alma verdadeiramente humilde não reivindica nada. Ela apenas suplica. Não exige bênçãos, apenas implora por compaixão. A oração humilde toca o coração de Deus porque é moldada pela verdade. E a verdade é que somos indignos, mas mesmo assim, Ele nos convida a entrar com ousadia. Esse convite não vem por causa de quem somos, mas por causa do que Cristo fez. Quando oramos em humildade, confessamos de fato que a cruz é suficiente. Ó alma abatida, saiba que seu gemido humilde é mais precioso aos ouvidos de Deus do que 1000 sermões cheios de vanglória. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. Sua mão não está encolhida para os humildes. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos que se prostram com reverência e fé. Além da humildade, outra característica da oração eficaz é o arrependimento genuíno. Não há como clamar a Deus e esperar sua resposta se ao mesmo tempo guardamos o pecado no coração. Isaías nos diz que os pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. O céu não pode ser movido por lábios que se recusam a abandonar a iniquidade. A oração do coração arrependido, por outro lado, é uma melodia aos ouvidos do Altíssimo. Quando o filho pródigo voltou ao pai, confessando sua indignidade, foi imediatamente restaurado. O arrependimento abre as comportas da misericórdia divina. Deus não exige perfeição, mas exige sinceridade. Lamentavelmente, muitos querem a bênção sem o arrependimento. Desejam o favor de Deus enquanto continuam abraçando o pecado. Mas não se pode servir a 2 senhores. O coração dividido é incapaz de orar com poder. O arrependimento verdadeiro é aquele que abandona, que muda o rumo, que rompe com o velho homem. Amados, se há pecado oculto, confessem. Se há atitudes não transformadas, levem-nas à cruz. Pois quando a alma se despe da hipocrisia e se reveste de arrependimento, o Senhor responde. Ele perdoa, purifica e enche de novo com seu espírito. A oração que toca o coração de Deus também é marcada por um espírito de gratidão. Mesmo em meio às lágrimas, o cristão que reconhece os favores já recebidos cultiva um coração grato. E Deus se agrada da alma que louva mesmo no deserto. Davi, perseguido, ainda assim dizia: Bendize, ó minha alma, ao Senhor. A gratidão transforma a oração. Ela tira o foco da dor e o coloca na fidelidade de Deus. A alma que se lembra das misericórdias passadas encontra forças para confiar nas misericórdias futuras. E quando oramos com gratidão, mesmo pelas pequenas dádivas, demonstramos que estamos atentos à mão de Deus em cada detalhe da vida. A murmuração afasta o favor divino, mas a gratidão o atrai. Lembre-se dos 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer, e foi a ele que Cristo deu uma bênção ainda maior. A tua fé te salvou. A gratidão revela fé, revela humildade, revela que o coração já está sendo moldado à semelhança de Cristo. Portanto, ao orar, não leve apenas suas petições, leve também seus louvores. Diga ao Senhor: obrigado pelas lutas que me ensinaram, pelas perdas que me amadureceram, pelas respostas que ainda não chegaram, mas que já confio. Deus é glorificado quando o adoramos mesmo antes do milagre. Há ainda um outro segredo. A oração que toca o coração de Deus é aquela que se alinha à sua vontade. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, diz o apóstolo João. Muitos oram, mas pedem apenas o que desejam, não o que Deus deseja. E assim oram em vão. A verdadeira oração começa no coração de Deus, passa pelo nosso coração e retorna ao céu como um eco da vontade divina. O Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque sabe o que o Pai deseja realizar em nós. Quando nossa oração se harmoniza com esse plano, ela se torna irresistível. Como saber se estamos orando segundo a vontade de Deus? Pela palavra. Ela é o nosso guia. Deus jamais responderá positivamente a uma oração que contraria suas escrituras. Mas quando oramos conforme os princípios da verdade revelada, podemos ter certeza, estamos tocando o coração de Deus.
Irmãos, busquem conhecer mais a palavra para que suas orações se tornem mais eficazes. O coração alinhado à vontade de Deus não pede apenas bênçãos, pede transformação, pede santidade, pede mais do Espírito e menos de si mesmo. E Deus se apressa em responder a esse tipo de oração. Não posso deixar de mencionar o poder da oração intercessória. Há algo glorioso em dobrar os joelhos, não por nós mesmos, mas por outros. A oração que toca o coração de Deus com mais força é aquela que reflete o coração de Cristo, e Ele é o grande intercessor. Orar por alguém é amar com profundidade. Interceder é carregar as dores do outro, é apresentar diante do trono o nome de um amigo, de um familiar, de um inimigo, e clamar pela graça de Deus sobre ele. Moisés orou pelo povo, e Deus retirou sua mão do juízo. Jó orou por seus amigos, e o Senhor restaurou sua sorte. A intercessão move os céus porque move o coração. Vivemos dias em que poucos intercedem. Muitos apenas pedem por si. Mas o verdadeiro avivamento começa com homens e mulheres que choram por sua nação, por sua igreja, por seus vizinhos, por seus filhos. Uma oração que esquece de si e se entrega pelos outros tem perfume de Cristo. Deus procura intercessores. E talvez a maior bênção de sua vida venha quando você começar a orar mais pelos outros do que por si mesmo. Quem intercede se parece com Jesus, e Deus se agrada de ver seu Filho refletido em nós. A oração que toca o coração de Deus não é apenas uma prática religiosa. É uma rendição total da alma. É fé em ação, humildade sincera, arrependimento genuíno, gratidão profunda, submissão à vontade divina e amor intercessor. É o clamor de um coração que conhece seu Deus e o busca com todo o entendimento. Spurgeon nos mostrou que Deus não está à procura de palavras bonitas, mas de corações quebrantados. Que esse sermão inspire você a cultivar uma vida de oração mais intensa, mais verdadeira, mais bíblica. Uma oração que não apenas muda as circunstâncias, mas transforma você. Talvez hoje você precise voltar ao lugar secreto, dobrar os joelhos e dizer: Senhor, ensina-me a orar. Não importa quão longe você esteja, a graça está à disposição dos que a buscam com sinceridade. Se esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se no canal Pensadores Cristãos. Curta o vídeo e compartilhe com alguém que também precisa ser despertado para uma vida de oração. Deus ouve, Deus responde. Deus se deixa tocar por orações verdadeiras.